Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu quero gravar um vídeo um pouco diferente, sem muito roteiro, sem muita produção. Esses dias eu estava pensando sobre algo, e até eu ouvi alguém falando sobre isso, e isso me chamou bastante atenção. Que muitas vezes nós, como cristãos, temos que lidar com um desprezo, assim, digamos, do mundo fora da igreja, né? O mundo não se importar com as nossas pautas, muitas vezes, justamente porque nós, como igreja, muitas vezes não nos importamos com as pautas do mundo que nos cerca, com as pautas do mundo à nossa volta. Nós vivemos dentro de uma bolha. As nossas polêmicas, as nossas discussões, elas giram em torno de coisas que dizem respeito apenas a nós mesmos. Ah, a música tal, ah, o pregador fulano de tal. E pensando sobre tudo isso, isso já me incomodou no dia que eu ouvi e pensei sobre isso. Nos dias pra cá eu tenho visto algo que tem me incomodado. Por exemplo, sendo veiculado aí nos noticiários, o triste fato de duas crianças que foram vítimas de um estupro coletivo. E sinceramente eu não estou vendo uma mobilização, uma movimentação muito grande, até aqui nas redes sociais, nem da sociedade como um todo, e principalmente de nós como cristãos. Sabe? Parece que a gente não se importa, ou a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Isso é impossível, porque hoje em dia a informação é muito mais veiculada do que antigamente. Ou nós vemos e nos acostumamos e deixamos passar e tá tudo bem. E eu até entenderia esse comportamento, tá tudo bem, tá normal, se nós estivéssemos falando de pessoas que não cristãos, de pessoas que não conhecem o Evangelho, de pessoas que não conhecem a Jesus. Porém, quando nós estamos falando de pessoas que conhecem o Evangelho, de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor e se deparam com uma barbárie dessas e acham normal, o mundo está assim mesmo, o mundo está desse jeito, não, isso não pode ser normalizado. Se existe alguém que tem que se indignar com esse tipo de coisas, somos nós cristãos. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos falar mais do que isso. No último final de semana passado, nós tivemos a pastora Helena Raquel no Congresso dos Milhões denunciando e falando acerca da questão da violência doméstica que existe em nosso meio, dos abusos que existem em nosso meio. Aqui eu estou falando agora do nosso meio, não estou falando nem do mundo como um todo. E eu estou vendo muita gente falando contra, olha só, não é bem assim, veja bem. Ora, queridos, todos nós sabemos que essas são realidades que existem sim, no nosso meio, como existem em qualquer outro meio. E aí eu lhe pergunto, que tipo de pessoa é contra uma denúncia dessa? Que tipo de pessoa é contra uma denúncia dessa de algo que ela sabe que é real? De algo que ela sabe que acontece? De algo que ela sabe que existe? Mas quando alguém fala, quando alguém denuncia, é contra. Ah, porque quer engajamento, porque... Não me interessa. Primeiro que eu acho que a questão da nossa irmã que falou sobre isso não é essa. Mas mesmo que fosse, não importa, a pauta é legítima. Isso me faz lembrar de Paulo, né, que diz que muitas pessoas pregavam o evangelho não por amor ao evangelho, não por amor das pessoas, mas porque achavam que com isso fariam ele sofrer mais na prisão. Mas ele diz assim, não me importa. Desde que o evangelho seja anunciado, desde que Cristo seja anunciado, eu não me importo com isso. Então, assim, resumo da ópera. Nós estamos muito dentro da nossa própria bolha, importados apenas com as nossas próprias causas, e não olhamos, não enxergamos a realidade que nos cerca. Aqui é uma crítica à nossa sociedade como um todo, porque vamos ser sinceros, queridos. O primeiro fato que eu citei aqui das duas crianças, quando houve o caso do cachorro orelha, né, houve uma comoção bem maior. E eu não acho
Eu não estou falando contra, eu não estou dizendo que não deveria se haver uma comoção, por favor, me entenda. Mas o que eu vi nas redes sociais foi uma comoção bem maior. Esse fato que eu citei aqui no início do vídeo, das 2 crianças, boa parte das pessoas nem sabe. Você consegue entender como há uma inversão de valores na nossa sociedade como um todo? Então, esse vídeo é uma crítica à nossa sociedade como um todo para nós deixarmos de sermos insensíveis às coisas que acontecem, porque não é na nossa casa, porque não é na nossa família, não nos importa, mas também é uma crítica a nós como igreja, para nós pararmos de olhar apenas para a nossa realidade, para a nossa bolha, se importar apenas com as nossas próprias pautas, e olhar para a realidade que nos cerca, e de alguma forma nos posicionarmos e colaborarmos, contribuirmos, para que o mal seja dirimido. E quando eu digo isso, eu não estou falando que a igreja não faça isso. Eu sei que existem trabalhos maravilhosos, eu não estou fechando os olhos falando como se a igreja não estivesse fazendo nada. Eu sei que a igreja é atuante, mas eu também sei que em muitos lugares não é tão atuante assim. Eu também sei que eu não estou falando das instituições, estou falando de mim, estou falando de você, indivíduo cristão que está me assistindo agora. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos não normalizar essas coisas. Nós precisamos olhar para a realidade que nos cerca e não achar normal. Mais do que isso, nós precisamos nos posicionar nas redes sociais, nós precisamos falar sobre essas temáticas e dizer que não, nós não somos a favor dessas barbáries. Nós não somos a favor desse tipo de coisa. Mais do que isso, nós precisamos orar por essas pessoas que foram vítimas de algum tipo de abuso, de violência, e se pudermos colocar a mão no bolso e contribuir, ou contribuir com serviço braçal, com mão na massa, né? Precisamos fazer. Porque não adianta a gente vir aqui gravar um vídeo bonito na rede social e não fazer nada. Então, assim, nós precisamos sair das nossas bolhas para enxergar a realidade que nos cerca, porque nós somos sal e luz. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas se a gente fica apenas preocupado com as nossas próprias pautas dentro da nossa bolha, a gente acaba não salvando nada e não iluminando ninguém. Que o Senhor nos ajude a enxergarmos a realidade que nos cerca e trabalhar, porque nós sabemos a nossa casa, a nossa morada não é aqui. Mas enquanto aqui estamos, precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Tá bom, gente? Esse vídeo é mais um desabafo. Eu espero que você tenha assistido esse vídeo até o final. Reflita sobre isso e vamos aprofundar essa conversa aqui nos comentários. No mais, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Tamo junto sempre pelo Rei e pelo Reino.